Olá, gente, seja bem-vindo ao nosso curso de Hebraico Bíblico, seja bem-vindo ao Centro de Estudos Presbiteriano. Meu nome é João França, você já nos conhece como se procede neste programa de aula. Agora, uma novidade que você tem é que esta aula estará agora disponível também para os nossos seguidores no canal do YouTuber, ok? Se você ainda não conhece esse canal, se você não conhece o conteúdo desse canal, se inscreve, dá aquele like e compartilha esta videoaula para que outras pessoas tenham acesso ao conhecimento como você está tendo conhecimento. Abaixo desse vídeo terá uma descrição de como você pode adquirir este curso, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, Deus te estenda graça sobre a tua vida. Ok, o nosso curso é sobre hebraico bíblico e nós vamos trabalhar nesta aula de hoje as vogais. Um dos temas muito importantes que você precisa considerar na língua hebraica é a questão das vogais. Todos nós bem sabemos, como nós vimos nas aulas anteriores, que o hebraico não possui vogais. É um idioma, é uma língua formada apenas de consoantes. E a grande pergunta que se faz é quem consegue ler só com consoantes? Uma das coisas que a gente descobre ao longo de toda a história da trajetória da língua hebraica é que os massuretas eles decidiram criar um sistema vocálico para poder nos dar condições de ler o Antigo Testamento em hebraico. Então, esse sistema vocálico nós apelidamos de vogais. É claro que no hebraico não existe vogal, nós temos um sistema que simula as vogais. E é esse sistema que nós estaremos estudando a partir de agora, ok? Muito bem. Então, a primeira questão que você precisa considerar quando você estuda as vogais é sobre as mães de leitura, ou matres lecciones, né? As mães de leitura. O que eram mães de leituras? Quando o hebraico cessou de ser uma língua falada entre o povo perdeu o contato com a sua própria língua. Especialmente quando foram no cativeiro babilônico, houve uma necessidade de se comunicar. E nessa comunicação, os judeus decidiram usar algumas letras da própria língua hebraica para poder transmitir os sons respectivos das vogais, ok? Então vamos ver algumas coisas nesse sentido. Então, muito tempo antes dos estudiosos judaicos terem introduzido pontos vocálicos no texto, determinadas consoantes eram usadas para representar as vogais longas, as vogais de longa duração. Ok? Inicialmente essas letras eram usadas no fim das palavras, mas já no século VI a.C. também já estavam sendo usadas dentro das próprias palavras do texto hebraico. Esse sistema é muitas vezes chamado de matrix lectiones, ou seja, frase do latim que significa mãe de leitura. E porque as letras, elas que representam as vogais, servem de orientação para o leitor na leitura do texto hebraico. Então, lá os judeus já começando a sentir essa dificuldade de comunicar de maneira mais expressiva, por causa do sistema consonantal da língua, eles criaram um mecanismo de modo interessante, pegaram algumas letras do alfabeto hebraico e usaram essas letras com funções gramaticais de vogais, ok? Muito bem, uma letra individual usada dessa maneira é chamada de mater, ou seja, mãe. As mais comuns entre as indicadoras das vogais longas são o re, o vav e o yod, e às vezes o aleph, ok? O aleph também era usada como uma indicadora de vogal. Muito bem? Então, qual foi a solução? Qual a solução que foi encontrada? A solução foi essa, que você tinha algumas letras que apontavam simulavam o uso da vogal. Um exemplo disso é o re. Quando não é a consoante H, né, representa a vogal longa final, geralmente é A, ou às vezes pode ser E ou O. Um exemplo aqui, olar, oferta, e não ir, né? Então, olar, né? Olar, esse é o sentido aí que tem do uso da língua hebraica. Lembra lá que aquele re que aparece lá no final equivale a um A, ok? É um ma. Então aquele re lá no final é um ma. Deixa eu mostrar aqui que VS, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia. Quando aparece essa letrinha aqui, ó, gente, no final, aí ela simulava a vogal A. Nesse caso, a palavra rola, né? Rola, a palavra oferta indica exatamente a vogal, ok? Também quando ela não é o VAV, quando ela não é o VW, o VAV, ela representa o O ou o U longos. Então você vai ver, por exemplo, essa letra aqui, ó, o VAV, ela
pode ser o VAV, mas ela pode também ser o O e o U longos, ok? Então, por exemplo, eu tenho a palavra Bosch, aí ó, tá vendo? A palavra Bosch. Está envergonhado, e não bus, né? Mas Bosch, Bosch, né? Lembra lá que aí você tem aí a função do O aqui nesse VAV. Aqui esse VAV está funcionando como O. Ok. E aí eu tenho também a palavra root, né? Root. Root. Tá vendo? O som não é esse, mas esse aqui, né? Indicando assim, por exemplo, que a consoante está funcionando como se fosse uma vogal. Isso aí é importante a gente ter na mente para que a gente não possa se perder no estudo das vogais no hebraico, no Antigo Testamento, ok? Muito bem. Seguindo aqui, gente. E também o terceiro caso, você vai ter aí a questão do iod, né? O iod. Quando ele não representa, gente, o y, né? O y, ele representa o i ou o e longos. Por exemplo, a expressão bin, né? Essa expressão aqui, bin. Note aqui, ó. Aquele iod bem pequenininho lá em cima, ele está simulando o som do i, bin, discernir, e não ben, né? Mas bin, ok? E também a palavra beit, né? Beit, né? Que é o som aí do é longo, tá vendo? O é longo. Então aqui eu tenho, deixa eu ajeitar aqui, tá? Aí eu tenho aqui o dessa forma, ok? Muito bem. Muito bem. E aí eu já tenho essa noção bem fundamental para a gente. Agora, eu já entendi que existem mães de leituras. Essas mães de leituras elas são letras da língua hebraica que funcionam como se fossem vogais. Eles simulavam as vogais naquele período em que o Antigo Testamento estava sendo desenvolvido na sua funcionalidade, na sua fonética, na sua gramática. Mas aí surge a questão dos tipos de vogais. Que tipo de vogais? Há dois tipos de vogais. Na verdade, são três tipos, mas vogais mesmo são dois tipos. Longas e breves, existem também semivogais. Ok? As vogais longas, elas geralmente elas estão associadas às mães de leitura. E as vogais breves são acrescentadas posteriormente para todo um sistema vocálico usado pelos maçoretas, ok? Vamos dar uma olhada na tabela, por exemplo, aí. Essa tabela que você está vendo é a tabela das vogais. Aí você tem a vogal A, E, I, são as três vogais que eu quero apresentar para vocês de início. A vogal longa e a vogal breve e a semivogal, ok? Na vogal longa, gente, eu vou ter aí a aparência da vogal longa, que representa o A, eu vou ter aí a aparência de um Tzinho. Aqui, ó, esse T aqui. Então, essa aparência de T é a aparência que vai ter para a vogal longa A. Às vezes, esse Tzinho tem um som de O, de O. Então, simula o A e o O. Ok? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso para a gente não confundir logo de cara. Então, o formato é de um Tzinho. Isso é uma vogal, a vogal longa, A, né? Depois eu tenho a vogal breve, que é apenas um tracinho horizontal. A, né? Então, A é a vogal breve, um exemplo, né? E eu tenho a semivogal. A semivogal é um meio termo. Ela não é uma vogal completa, ela também não deixa de ser uma vogal. Ela é uma semivogal. O som dela é entre a plenitude e a brevidade. Ela está no meio. Então é um semivogal nesse sentido. Eu tenho esse aqui, que é o patá mais esse tracinho mais esses dois pontos. Eu já ia falar o nome da letra, eu já falei o nome da letra, mas tudo bem. Eu tenho o tracinho mais esses dois pontinhos aí que são importantes a gente ter na nossa mente, ok? Então não devemos nunca esquecer o uso desses pontinhos, né? Vocês vão aprender onde que esses pontinhos vão estar presentes. Vamos lá. Muito bem. Seguindo aqui agora para
a vogal E, ok? A vogal E. Na vogal E, eu vou ter os seguintes pontos. Eu vou ter aqueles dois pontos aqui. Apaguei ali. Esses dois pontos, gente. Ok? Esses dois pontos. Isso é um E longo. O E breve é esses três pontinhos aqui, ó, que parece aquele símbolo lá que os maçons usam, né? Porque maçons usam esses três pontinhos. Eu não sou maçom não, viu, gente? Mas geralmente assim, esses três pontos, eles indicam exatamente essa triangulação de pontos, é melhor, né? Essa triangulação de pontos, ela é importante para a gente considerar como a vogal breve. Uma vogal breve. Muito bem. E eu tenho aí os três pontinhos, como um triângulo invertido, mais os dois pontos do lado. Então são 5 pontinhos aqui, ó. Esse aqui. Esse é uma semivogal que representa também o E, ok? Muito bem, agora vamos para o I. Para o I, gente, eu vou ter lá essa letra, o iode, mais o pontinho ali embaixo, tá vendo? Deixa eu apagar aqui só para vocês verem. O iode e o pontinho, pronto. Aí, veja, presta atenção. Aí é o seguinte, o iode mais esse pontinho representa a vogal I longa. Por quê? Porque o iode é uma mãe de leitura, lembra disso? E o pontinho embaixo é um pontinho que é introduzido depois. Então, você tinha lá o texto hebraico todo sem pontos, sem ser pontuado, sem os pontinhos. Então, eles iam lá e colocavam os pontos para indicar as vogais, para que você pudesse ter condição de ler o texto hebraico, ok? É o chamado texto massorético, o texto com os pontos, são conhecidos como texto massorético. Ok? A vogal breve, eu vou ter aí esse pontinho aqui, ó, tá vendo? Esse pontinho. E na semivogal eu não tenho semivogal I, ok? Muito bem? Tá claro isso aqui, né? Ok. Vamos remover a marcação e vamos seguir para a próxima tabela. Jesus do céu. Gente, desculpa aqui, viu, gente? Foi uma falha nossa aqui. Mas já estamos corrigindo aqui. Pronto. Terminei. Agora vamos ver a tabela completa, como a tabela fica, ela completa. A tabela completa agora é com A, E, I, O, U. Aqui. Né? Então vamos lá. Vogal longa. Eu tenho lá Aleph mais o Tzinho embaixo, tá vendo? Aleph mais o tracinho, Aleph mais o tracinho e 2 pontos. Ou seja, eu tenho 3 tipos de A, ok? Aí eu tenho aí o E também, esse E. Eu tenho 3 tipos de E, 2 pontos, 3 pontos, 3 pontos e 2 pontos, ok? Muito bem. E aí eu tenho, no I eu tenho aí o iode mais o ponto embaixo, tá vendo, da letra? É sempre assim, tá? Não esqueça que é sempre assim. É sempre assim. E eu tenho lá, para o tom breve, eu tenho apenas o pontinho embaixo da letra, ok? E aí eu não tenho um semivogal. Muito bem. Vamos seguir aqui para a próxima letra, que é o O. O O, gente, tem duas formas, tem 3 formas interessantes o O, né? Como eu falei para vocês, tem 3 formas interessantes. Então eu tenho aí a forma essa forma, né, que é o VAV mais o Aleph mais o VAV e o ponto em cima. Eu tenho o Aleph ali com o ponto em cima. O Aleph é apenas uma consoante usada como exemplo para a questão dos pontos, onde está localizado os pontos, tá bom? E eu tenho também o outro O aqui, ó, tá vendo? Esse outro O aqui. Pronto. Esses Os aí são interessantes para a gente considerar aqui, né? Então eu tenho O, O, O e O, né?
Então eu tenho aí 3 Os que são usados na língua hebraica e você vai saber como usá-los à medida que você vai estudando e aprendendo a língua hebraica, ok? E aí eu tenho também a vogal U, né? O U eu tenho novamente o VAV com um pontinho no meio e tem esses 3 pontinhos na diagonal, que é o kibbutz, como sendo um U. Então, U longo, U breve, ok? U, 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 né? Ok? Essa é a ideia que você tem aí da questão das vogais para o Antigo Testamento hebraico. Então, vou colocar aqui como funciona. Bem, você tem aí o sistema e você pensa como funciona o sistema vocálico, né? Como funciona o sistema vocálico? Bem, deixa eu aumentar aqui só para vocês terem uma noção do que a gente está falando, ok? Então, primeiro você pronuncia a consoante e depois a vogal. Então, a maioria das vogais é colocar embaixo da consoante, como é o caso aqui, ó. Esse caso aqui é muito nítido. Então, primeiro eu leio esse aqui, né? Depois eu leio esse aqui. Então, aqui tem um som de L e aqui tem um som de A. Então, eu leio como Lá, ok? Deu para entender aqui? Muito bem. O outro caso é o Holen, né? O Holen é colocado sobre a consoante e é pronunciado como Tó. Então, vamos ver aqui, Holen. O Holen, gente, é essa bolinha aqui. Ela é colocada em cima da consoante, né? Então, tem um som de O, ok? É pronunciado como Tó. Então, aqui eu tenho Tó. Aí eu tenho agora o Holenvav. O Holenvav. Veja, ele é colocado à esquerda da consoante. E aqui está o Holenvav. Jesus. Deixa eu achar um pouquinho, só para vocês terem uma ideia aqui. Holenvav. Esse é o Holenvav, tá? É pronunciado, gente, da seguinte forma. Como Tó. Aí eu tenho a próxima letra que é o Shurek. O Shurek, ok? O Shurek, ele é colocado à esquerda da consoante. Novamente, só que com um ponto agora onde? No meio, tá vendo? O ponto está no meio. E é pronunciado, gente, como Zou. É um Z, Zu, Zu, né? Zu, 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 né? E aí, quarto, você precisa praticar as seguintes palavras. A primeira fila são palavras são palavras portuguesas em caracteres hebraicos. E a segunda fila é uma palavra hebraica, ok? Vamos lá? Então vamos praticar. Então, como eu sei que aqui, se você estudou o alfabeto lá, né? Aqui é B, aqui é L, aqui é TH, aqui é o VW. Então, eu tenho basicamente condições agora de começar a fazer a leitura, né? Começar a fazer a leitura aqui, gente. Por exemplo, a primeira aqui, que eu vou ter aqui, é bell, bow, boat, boat, boot, ok? Então eu tenho aqui, e a palavra que está aqui embaixo é a palavra shalom, shalom, ok? Aqui é S-H-A-L-O e M,
M final. Ok? Então tem aí bell, bow, boat, boot, 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 boat, boot, boat, boot e shalom, né? E shalom, ok? Muito bem. Seguindo agora para o nosso passo, os nomes das vogais breves, né? O nome das vogais breves. Então, veja, cada vogal breve, ela tem um nome. As vogais, elas possuem nome. E esses nomes são importantíssimos para a gente poder trabalhar a língua hebraica como um todo, ok? Vamos ver aqui. O primeiro caso é o caso da palavra do patar. O patar, esse aqui, ó. Patar é o A breve, como em até. O A breve é como em até e é representado por uma linha debaixo da consoante. Eu tenho bat, né? Bat. Aí eu tenho filha, lembra lá? O tracinho está embaixo ali. Observe bem que o tracinho está aqui embaixo. Ele é a vogal A, indica a vogal A. Então eu tenho bat, que é filha. A mesma coisa acontece com o segol. O segol é o E breve e como em mel. É representado por 3 pontinhos debaixo da consoante. Aí eu tenho aqui a palavra ben, tá vendo? Ó? Os 3 pontinhos aqui embaixo. Que é filho, filho de, né? Então é isso que a gente precisa também considerar. E eu tenho aí o hirek. O hirek é um I breve, como em pai. Ele é apresentado como um ponto ou um pingo escrito debaixo da consoante. Por exemplo, tem a expressão aí min, tá vendo? Min, de, a partir de, uma preposição. A outra eu tenho aqui a expressão kametz hatuf, né? Kametz hatuf. O kametz hatuf, esse aqui, é o O breve, como em pó, e é representado pela marca, aqui, a marca dele é essa aqui, ó. O Tzinho lá do kametz, né? Então ele é um kametz hatuf, ele é um O em vez de ser um A. Então ele é colocado debaixo da consoante, tá? Mas o que eu vou ter aqui é call, né? Call, todo. Então essa foi a nossa primeira parte dessa aula sobre vogais. Teremos uma segunda parte sobre a aula sobre vogais. E espero que você tenha aprendido alguma coisa nesse sentido, de você possa ter crescido mais um pouquinho no conhecimento do hebraico. E se você deseja fazer o curso deste curso de hebraico na plataforma de estudos do Centro Presbiteriano para fazer exercícios e obter certificado, você dê uma olhada na descrição desse vídeo para maiores informações, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, Deus estenda graça sobre a sua vida. Nos vemos na nossa próxima aula. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar aquele joinha e compartilhar o vídeo para que outras pessoas possam alcançar, ok? Um abraço, Deus abençoe.